Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 23ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses, no céu ou na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E, ainda, para nós, existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por Ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns habituados, até ao presente, ao culto dos ídolos, comem da carne dos sacrifícios, como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E assim, a sua consciência, que é fraca, fica manchada. E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando, assim, contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar meu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se não estou no mau caminho, e conduzi-me no caminho para a vida. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós nos amamos, irmãos, Deus vive unido conosco, e em nós seu amor fica pleno. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A morte redentora de Jesus é para nós a explicação. Naquele tempo,
Disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. 29 Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Renunciar àquele mecanismo de ação-reação. Quebrar uma cadeia de ódio, de maldição, de calúnia, agressão. Isso não é tarefa fácil dentro do cristianismo. Diria que é a parte mais exigente da experiência cristã. Porque deixar um pecado, deixar um erro moral e se converter é algo que, apesar de nos exigir uma renúncia, está facilmente ao alcance de todos nós. Basta ter um pouco de temor a Deus para corrigir algumas falhas e alguns erros. Ao menos quem ainda tem uma consciência em relação ao pecado, uma consciência sã. Mas, como eu dizia, quebrar esse mecanismo de ação e reação é um ato genuinamente da pessoa que aderiu por completo a Cristo. O segredo é conseguir apagar a chama do mal que o outro acende diante de nós. Não existe mal nenhum que se extinga com outro mal. O mal se prolifera com o mal, e só é possível vencê-lo com o bem, com a força do bem. Aliado de Deus. A morte redentora de Jesus é para nós explicação para tudo isso. Olhemos para o contexto da morte de Jesus. Ali, foram crucificados o ódio, a maldição, a calúnia, a conspiração, as tramas, as reuniões secretas, os planos diabólicos, a compra de opiniões, a perseguição aos adeptos da justiça, as ofensas verbais e físicas que Jesus sofreu, a apropriação indevida dos bens do outro, levaram sua túnica. Ou seja, em Jesus e no mistério da sua paixão, morte, estão condensados todos esses males. E como é que Jesus reagiu? Porque, na cruz de Jesus, esse mecanismo de ação e reação foi cortado definitivamente. E é isso que Jesus tem para nos ensinar hoje. Vença o mal com o bem, porque, na cruz de Jesus, foram aniquiladas todas essas iniciativas de mal. Jesus venceu tudo isso dando completamente o contrário. Alie-se com Deus, e você vai ver a vitória sobre todo e qualquer mal que possa estar perto de você. Sobre todos os vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.